E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Mesa Redonda da TV Gazeta, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que conseguiu uma grande vitória para cima do São Paulo no placar de 3-1. Com essa vitória, o Verdão chegou a 12 pontos e está na segunda posição do Campeonato Paulista, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Deu para o palmeirense sentir, recebemos uma resposta do time, Sérgio. Não, foi realmente uma resposta. O Palmeiras foi lá e pegou o São Paulo e foi absolutamente superior e estamos tranquilos. O Abel Ferreira respondeu se foi uma resposta mesmo ao torcedor e ele ficou satisfeito com, depois daquilo que aconteceu com o Novo Horizontino, aquele atropelo, o que o Palmeiras apresentou na partida de ontem contra o São Paulo. Foi uma resposta, Abel? A melhor resposta que nós podemos dar não é com gestos, não é com palavras, é com ações dentro de campo, e foi isso que fizemos hoje perante um dos nossos rivais. E vamos continuar, não há outra forma. Não vamos ganhar sempre, mas a nossa obrigação é competir sempre para ganhar. Como é que você viu o Palmeiras? Ficou surpreso? Todo mundo ficou surpreso. Tomar de 4 do Novo Horizontino, com todo o respeito que merece o Novo Horizontino, não estava no script, né? E aí agora teve esse jogo contra o São Paulo. O Palmeiras teve um começo. O São Paulo, se tivesse um ataque eficiente, poderia ter a história do primeiro tempo ter sido outra. O São Paulo não foi eficiente, o Palmeiras foi eficiente e fez um 3-1. Começo de temporada, né, Garrafa? O que eu notei que o próprio Abel fez? Mudanças, né? Experimentando alguns jogadores em algumas posições, mudando sim o jeito de jogar, e não é você desdenhar ou desacreditar no seu time, até mesmo do adversário. O adversário, sem dúvida nenhuma, que se prepara mais, eles têm mais tempo de preparação, vem na parte física, às vezes supera, e foi isso que aconteceu. O Palmeiras levou, logicamente, um choque ali, um jogo onde não esperava, perdeu. Mas o que a gente sempre falava quando jogava, o Miller está aqui, o Leandro também sabe, o Paulo, o que você tem que responder quando você toma uma pancada dessa? Tem o próximo jogo. O próximo jogo é como ele falou, não é com palavras, é com ação. É você jogar bem e você provar realmente que você foi um acidente de percurso, né? Então, eu vi o jogo do São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras realmente foi melhor no jogo, melhorou, e a cada jogo ele vem crescendo, né? Vem mostrando um pouco mais de solidez, um pouco mais, vamos dizer assim, entrosamento. E é isso que eu noto no Palmeiras. Ele vem realmente numa temporada onde ele está experimentando alguns jogadores, algumas posições, principalmente no meio campo, e eu vejo que o Palmeiras está no crescimento, está crescendo, né? Principalmente no setor defensivo e no meio de campo. O Alex, do Palmeiras chegou o Marlon Freitas. Só. Saíram Aníbal, Micael, ajuda aí. Facundo, tem mais um. São 4 saídas, uma única chegada e os garotos da base aparecendo. A pergunta que eu faço a vocês é, o Palmeiras será protagonista? E o Micael, o Palmeiras será protagonista nessa temporada? Vai continuar ali firme e forte com o Flamengo? Ou carece de reforçar esse elenco, trazer jogadores? O próprio Abel falou ontem na coletiva que aí não é nem questão de opinião, é matemática. Saíram 4, só chegou um, ele precisa de reposições, isso palavras do Abel. Ele precisa de reposições em relação à quantidade de jogadores que saiu do Palmeiras. Então, se o Abel fala publicamente que precisa de reforços, não sou eu, não é o Sérgio, não é você, Garrafa, não é ninguém que vai falar o contrário. Porque ele é o comandante e ele que sabe das necessidades. Enquanto esses reforços não chegam, claro que ele é obrigado a utilizar o material humano que ele tem, inclusive usando os meninos da base. E alguns já aparecem com muita qualidade. O Luiz Pacheco é um excelente volante. Muito bom jogador. Muito bom jogador. O Larson, muito bom jogador, volante também. O Riquelme Riquelme Felipe. Muito bom Esse jogador. já despertou interesse também do futebol europeu. Então, alguns jogadores aparecem na base. O Arthur, lateral esquerdo, para mim já encosta o Jefté. É outro que pode vender. Agora, será que a diretoria vai trazer os reforços? É isso que o Abel quer? É o que ele quer. Vamos ouvir, então, o técnico Abel falando sobre reforços e aí vocês opinam, porque o que tem nesse momento para brigar com Flamengo e Cruzeiro, vamos citar essas duas como exemplo, é o que está aí, mais a garotada da base. Vamos ouvir o Abel Ferreira falando sobre montagem de elenco, reforços e os garotos da base. Na tela. Sei também o quanto esforçados estão para tentar trazer as nossas primeiras opções. Eu sei o esforço que estão a fazer, porque os alvos estão muito bem identificados. Eu sei que com os jogadores que tenho neste momento, estando todos disponíveis, nós somos extremamente competitivos e fortes, e é isso que eu quero.
ele é bem claro, com os jogadores que temos, incluindo os meninos da base, o Palmeiras é competitivo. Se vai chegar ou não, acredito que sim, o Palmeiras tem poder de compra, mas por enquanto não chegaram. Então a pergunta é, com esse elenco que tem hoje, com a saída de 4 jogadores, a reposição apenas com o da base, dá para brigar de igual para igual com Flamengo e Cruzeiro na temporada ou não? É realmente necessário reforçar esse elenco com jogadores mais experientes? Acho que é necessário reforçar, mas ainda assim o Palmeiras segue competitivo. Não dá para falar que o Palmeiras não vai competir, né? Se com os problemas do ano passado ele acabou sendo vice-campeão em 3 campeonatos, ele não brigou contra o rebaixamento, ele foi vice-campeão. É que encarou um Flamengo que é acima da média entre todos os times do Brasil e da América. O Flamengo, com os jogadores que tem, não dá para discutir em relação à qualidade de elenco. Mas o Palmeiras, se quiser ter mais chances de ser campeão, de bater o Flamengo em alguma decisão, precisa se reforçar. E o Abel... Esse ano basta para o Palmeiras ser competitivo? O ano passado não ganhou nada. Para mim, ainda, eu concordo com o Alex, ainda falta algumas posições. Para mim, a parte lateral direito ainda, ela ainda carece. Carente também. É carente. E agora, com a saída do Veiga, de repente, saindo, você tem aí uma ausência de um cara que é o criador, que entra, resolve, às vezes. Então, eu acho que o Palmeiras ele é competitivo. Ele foi muito claro nisso. Ele é competitivo. Mas ainda... está começando o ano, né? Então ainda não é o time ideal para você encarar um Flamengo, enfim, um Atlético, o Cruzeiro, por exemplo. Garrafa, então, uma jogador, das coisas que... o Palmeiras, lógico que vai continuar a ser competitivo, Isso. mas não é suficiente para superar o Flamengo. Por isso que, se o Flamengo está atrás do Paquetá vai pagar quase 50 milhões de euros, imagine o Palmeiras. Então o Palmeiras, claro que carece E tá perto, viu? de jogadores que chegam para assumir a posição de titular. Opção, tem o pessoal da base aí que tem muitas boas opções de compor elenco. Mas a base compõe, né, gente? A base não pode agora, resolver. Agora, Né? essas três contratações que faltam, tem que ser cara de peso. Ô, jogador, mas onde está a mão do treinador nisso tudo, cara? Que toda hora precisa de um. Toda hora precisa... O Corinthians está lá com 11. Ficou a temporada passada só com 11. Não tinha jeito. Aí não tinha jeito que fazer. 2 títulos. E a mão do treinador, nós estamos falando de São Paulo, estamos falando do Palmeiras, mas e aí? O time que entrou em campo contra o São Paulo é um time bom? É um time bom. Bom? É um time bom. Competitivo? É. Um clássico, ganhou. E olha o banco de reserva do Palmeiras. Emiliano, Vitor Roque, Felipe Anderson, Rafael Veiga, Lomba, Jai, Murilo. Cara... Foram titulares. Mas pode titular. Hoje já está no banco. E a mão do treinador nisso tudo? Não, tem Valzão, ele usa bem o elenco, né? Precisa disso tudo. Ele tem muita esperança na volta do Evangelista, que realmente estava muito bem no time quando se machucou, e no Paulinho, que só deve poder voltar às atividades normais lá para abril. Lá para abril, aí maio. até recondicionar. Mas ele tem muita esperança nesses dois jogadores. Entendeu, né? Eu estou entendendo. Mas tem recurso, né? Tem. Mas tem recurso. Cara, sabe? Então fica jogando, não, precisa de reforço, precisa disso, precisa daquilo. Mas e a mão do Foi o que eu acabei de falar sobre a questão do Crespo. É isso aí. Tá precisando ganhar, põe 3 zagueiros e 3 volantes. Tá precisando fechar a casinha, põe atacante. Pô, então aí também não é questão da equipe. Voltando aí, a falar do ponto do São Paulo, é um momento de humildade, cara. Tá tendo mudanças. Não é nego de querer chegar lá agora, querer sentar na cadeira, velho. Querer escolher posição. Agora, cara, saber o momento que tá passando a dificuldade. Gramado pra jogar. Não, gramado pra jogar. Eu tô falando dentro e fora. Cadeira que eu tô falando fora. Sim. E dentro o cara tem atitude, né, jogador? De assumir a camisa, pegar aqui, ó. É pesado, eu vou pra cima, irmão. Eu vou jogar, independente se é Mesmo clássico. recebendo ou não. Recebendo ou não, Paulo. Assim, eu vou. Ô, Paulo, já cheguei em decisão, velho, e que tava sem receber. Em nenhum momento fizemos reunião. Vamos ganhar primeiro, depois nós recebemos. O mais importante é o caráter, é o torcedor que paga pra estar ali, é o clube. Outra coisa que eu fiquei indignado com a declaração do Crespo ontem... Eu vou pedir só, Miller, vou pedir um segundo, só pra gente sair desse Palmeiras, porque tem mais esse São Paulo pra gente se aprofundar. Eu tô vendo que o Leandro tá engasgado querendo falar, o Miller tem algo para falar, você, São Paulino, quer ouvir. A gente vai falar mais desse São Paulo, só para a gente arrematar, porque acho que foi o Sérgio que falou da possibilidade da saída do Veiga. Sim. Né? O Veiga tem proposta da América do México, é isso? E tá bem e o Abel falou ontem, então já são 4 saídas, poderemos ter mais uma. E a pergunta é, hoje, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, o Palmeiras tem, com esse elenco,
ele tem elenco inferior a Cruzeiro e Flamengo? Essa é a pergunta para vocês me responderem na sequência. Só que o Abel fala da possibilidade da perda de mais um jogador. Rafael Veiga, na tela. Isso é um assunto que eu particularmente não tenho muita informação, é algo que está mais sobre a alçada da Presidente, do Barros e do Veiga, mas claro que eu conto com o Veiga, não há como não dizer que não conto com um jogador desta dimensão, é um ídolo do clube. Agora, há outras questões que me ultrapassam e não tenho muito mais nada a dizer. Gente, para mim, se o Palmeiras não contratar só com esse elenco que é competitivo, entendo o que o Paulo está querendo dizer, que o treinador tem que fazer diferença, mas no time com o poder aquisitivo do Palmeiras, para brigar com o Flamengo, para brigar com o Cruzeiro, se ficar assim... Não é suficiente. Não é suficiente, e a pressão no Abel esse ano vai ser diferente, porque já faz 2 anos que o Palmeiras... Se não ganhar nada esse ano, não ganha nenhum título. Cai. Então, a pressão é muito grande. A diretoria precisa se coçar. Ou eu estou errado? Eu vou só dar uma pincelada do que você falou, Paulo. E aí eu vou passar para o Alex. O que acontece com o Palmeiras hoje é que o Palmeiras tem um staff muito bom. Tecnicamente, é bem entrosado e o time dá resultado porque você não precisa de medalhões. Você pode ver que o time ele é entrosado. E ele joga sempre no limite ali, técnico, físico e tático. Então, por isso que dá resultado. Mas ele chega a um certo momento que ele não consegue esticar mais. Então, eu acho que, igual o Milho falou, o Palmeiras precisa de 3 caras hoje que venham para jogar. Um meia, um lateral. E esses 3 caras têm que vir para dar essa cara para o Palmeiras ser aquele time que vai chegar e vai ganhar. Você fala assim, esse time vai ganhar. Porque o Flamengo está fazendo isso. Então, o Palmeiras tem essa vantagem de chegar, tem um elenco, reposição de peça, mas só isso, na minha opinião, hoje, esse ano, ele vai competir. Mas na hora da final vai faltar alguma coisa. Competir é no mínimo, só que o Palmeiras não ganha um título há 2 anos. Exato. A torcida não aguenta mais, pelo investimento. Claro. A cobrança do Palmeiras, do Sarrafo Flamengo, o sarrafo é outro. É isso aí. Só o Marlon Freitas não vai Não é fazer. só Marlon Freitas não vai fazer verão. Que jogou Eu bem acho que demais. Cruzeiro e Flamengo já estão nadando na frente, ou não? Então, sim. Leandro, Flamengo e Cruzeiro na frente de Palmeiras? Na frente. Os elencos, né, super fortes, né? Flamengo agora talvez com o Paquetá vai ficar com mais qualidade, né? O Cruzeiro nem se fala, né? Manteve os jogadores. O Cruzeiro, né, trouxe o Gerson e os que eram bons continua. Sim. Né? Não perderam os jogadores. O Cruzeiro perdeu pro Galo hoje, né? Futebol é louco, né? Começo de temporada. E o Acontece, Everton clássico. tomou 4 no Grenal, tá acabando. 4 no Grenal. 4 no Grenal hoje. Futebol é coisa de maluco. Então, eu não acho que o Cruzeiro está na frente do Palmeiras. Eu não acho. Não? Não, eu não acho. Eu acho que o Palmeiras está acima do Cruzeiro ainda. Pelo elenco que tem, pelo treinador que tem. Mas que não só ganha a 2 anos, Paulo. Qual é o problema? Como qual é o problema? É questão de foco. É questão de foco até o final. Não o Abel pegar no meio da competição e entregar tudo. Falar, não consigo. Não, isso é outra questão, Paulo. Mas é foco, irmão. É foco do começo ao final. Então, eu, particularmente, acho que o Palmeiras está na frente ainda do Cruzeiro. Mas o jogador, como time... Mas o Palmeiras não pode perder para o Cruzeiro. O Cruzeiro pega o Gerson, custando uma bala, sim, que é bom jogador, custa caro. Ele não pode contratar inferior ao Cruzeiro. O Cruzeiro contratou bem. O Gerson, quem não quer o Gerson? A diretoria do jogador Palmeiras mercado. não tem agilidade Agora para contratar. Mas também você vai ver se o jogador quer ir para o Palmeiras. Não, mas é que tá. outra questão A receita do Palmeiras, o Xará pode falar melhor que eu, hein, Xará? A receita é Miller, qual? e além de, peraí. de comprar, por exemplo, o Gerson, não liberou o Caio Jorge pro Flamengo. Exatamente. E assim, grana em cima de grana, nota em cima de nota. Renovou. Até 29, exatamente. Que é o principal jogador do meio campo. Para brigar com o Flamengo, Então com o Palmeiras, Rafa, o Palmeiras no mínimo tem que fazer uma contratação no nível do Gerson. Não pode contratar um jogador para vir compor elenco. Compor elenco com base, que já é muito boa, por teve sinal. vários que compôs elenco e teve que mandar embora. Exatamente. Então, se você ficar no nível da competição, como todos competem, não vai atropelar o Flamengo, não vai atropelar o Cruzeiro. Não tem jeito. Time grande, com a receita grande que tem que contratar jogador do nível da receita. Agora, o Leandro, em meio à discussão do Palmeiras, eu preciso falar de São Paulo e tal. Aí o Miller já quis entrar e tal. Então, calma, jogador, porque o Crespo está otimista. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal.
Falou e até mais.